né, das pessoas, estudantes, enfim, do público em geral, de toda a população, de interpretar texto e as provas que vocês farão, principalmente o Enem, cobra muito texto, tem muitas questões envolvendo textos e tal, então a gente vai continuar trabalhando os textos hoje, né? Na nossa primeira aula, a gente falou de gêneros textuais, funções da linguagem, né? Que são assuntos muito, muito cobrados e que vocês vão ver que estão relacionados com o que a gente vai tratar hoje, tá bom? Então, novamente, contamos com a participação de vocês. Falem, escrevam no chat, tá? Que a gente vai construindo juntos o conhecimento e a aulinha aqui. Eu vou, então, compartilhar minha tela com o slide que nós preparamos para hoje. E eu estou com uma dificuldadezinha aqui, que, assim, quando eu projeto, acho que eu deixo de aparecer. Mas a minha voz aparece. Vamos ver como vai ser aqui. Então, aí eu vou tentar colocar uma janela. Só vamos ver se muda alguma coisa. Não sei, de repente, isso faz com que eu continue aqui na tela. Senão, vocês ficam com a minha voz mesmo. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo? Sim. Estamos te vendo e vendo a apresentação também. Oh, então deu certo. Que bom, que bom. Maravilha. Então tá, então vamos lá. Bom, hoje, deixa eu colocar aqui, agora ficou um pouquinho maior, né, Nath? Aqui ainda tá naquela janela de quando você abre o PowerPoint, sabe? Sei. Deixa eu ver se tá com delayzinho. Não foi ainda? Não? Não. Ixi, então eu acho Ah, é por causa da janela, né? Eu tenho uma coisa, eu tenho outra. Eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Será que tem problema? Ah, dá pra ver bem. Dá pra ver bem, Vocês né? conseguem ver bem os slides? Vocês acham que tá bom? Sim, pode seguir. Então vamos assim mesmo. Bom, queridos, hoje a gente vai falar sobre tipos de discurso e tipos de linguagem, tá? Então, antes de explicar, assim, falar dos termos, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse primeiro textinho que eu coloquei aqui, que é de um autor do modernismo brasileiro, Fernando Sabino. Não sei se vocês já ouviram falar, né? E retiramos esse excerto do livro chamado Menino no Espelho, que é um livro de contos, e para quem ainda não leu, a história desse autor, Fernando Sabino, se mistura com a história do personagem também chamado Fernando, que ele cria aqui nesse livro. Eu acho que ele mistura um pouco a infância dele mesmo com enfim, cria mais coisa, mas ele pega memórias biográficas aí. É um livro bonito, legal, e tem um filme também dele. Enfim, vou ler aqui o trechinho que eu trouxe. O homem disse que tinha que ir embora. Antes, queria me ensinar uma coisa muito importante. Você quer conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da sua vida? Quero, respondi. O segredo se resumia em 3 palavras, que ele pronunciou com intensidade, mãos nos meus ombros e olhos nos meus olhos. Pense nos outros. Na hora, achei esse segredo meio sem graça. Só bem mais tarde vim a entender o conselho que tantas vezes na vida deixei de cumprir, mas que sempre deu certo quando me lembrei de segui-lo, fazendo-me feliz como um menino. Isso aqui é um trecho de um diálogo que o personagem, então, que é o menino que está falando em primeira pessoa. Então, ele conta esse diálogo que ele tem com o homem que apareceu lá nessa história, nesse conto. Estou contextualizando um pouquinho para vocês entenderem melhor. Então, é um trechinho do diálogo, né, que o homem diz que se ele queria saber o segredo de ser feliz, e olha qual é o segredo, para pensar nos outros, né? Eu concordo com isso, não sei se vocês concordam. Enfim,
Então, esse aqui é o Fernando Sabino, ó, o autor, né, que tem a capinha do livro. Mas vamos falar do nosso conteúdo. Vocês já devem ter estudado, ou se não, não tem problema, a gente vai ver agora, os tipos de discurso que nós usamos para narrar os diálogos, né? Alguns autores chamam também esse conteúdo de narração de diálogos. Como que acontece essa narração? Acontece de modo direto ou de modo indireto? Levem em conta o que está, principalmente o que está em vermelho. O que vocês acham aqui? Foi o jeito que apareceu esse trecho em vermelho. Foi narrado de modo direto ou indireto? Direto, estão respondendo aqui. Muito bem. E o que vocês consideraram para achar que é direto? Primeira pessoa, o fato dele ser o personagem. Ele fala diretamente com o menino. São duas respostas que a gente tem aqui. Perfeito. Olha, isso tem tudo a ver realmente com o discurso direto. Em geral, usa-se primeira pessoa, né? E é um modo direto de conversar com o menino, como vocês falaram. E também tem umas marcas gráficas, não tem? Alguns sinais que nos ajudam a perceber que está acontecendo uma narração direta aqui. Que sinais são esses? Eu acho que enquanto eles pensam, a gente pode responder uma pergunta aqui da Raquel, que ela colocou, perguntando se seria um eu lírico. Enquanto você estava lendo, acho que. Porque foi antes das respostas, né? E o eu lírico, em geral, a gente fala de eu lírico quando a gente está falando de poema, né, Val? Isso. Poesia. Uhum. Começa uma narração e não é uma poesia, não é um eu lírico. Exatamente, muito bem. Então, vocês estudaram já um pouquinho, talvez, na aula de literatura, sobre os gêneros literários, né? Épico, dramático, lírico. E aí, no lírico, que é mais o da poesia, né? Do poema, a gente tem o chamado eu lírico, né? Que é aquela voz que fala no poema, que nem sempre ela é a mesma voz do autor. Tem autores que escrevem como se fossem homens, escrevem como se fossem mulheres e vice-versa. Enfim, aquela voz do poema. Nestes textos em prosa, que em geral são mais épicos, no caso, pensando naquilo que vocês viram, então, talvez na semana passada, textos narrativos. Aí a gente tem o narrador, né? Então não é o eu lírico, tá bom? Não sei se ficou claro. Então a gente pode seguir aqui. Ninguém pensou nas marcas gráficas? Alguém respondeu? O Alisson falou sobre os travessões e a Raquel falou que ficou claro. A Manu falou que tem um pouco de dificuldade ainda de identificar o eu lírico, mas a gente vai conversando aí durante o semestre e tenho certeza que vai ficar claro. Mas é isso, o Alisson falou sobre os travessões. Muito bem. Então, gente, travessões, Alisson, isso aí. Travessões e dois pontos são marcas que nos ajudam também a perceber que esse discurso, então, é o discurso direto. Então, gente, falar em tipos de discurso, entender que discurso foi usado ali nesse tipo de texto, que é um texto mais, então, narrativo, é um texto mais do gênero épico que vocês viram, épico que vocês viram, né? Os contos, as crônicas, muitas vezes, os romances, né? Eles vão apresentar muito esse tipo de discurso direto, né? Então, tem também o indireto, que a gente vai ver, e o indireto livre. São os três tipos. Então, estudar isso ajuda vocês na interpretação do texto e também aparece muitas vezes em questões que vocês farão nas provas para vocês reconhecerem que tipo de discurso que é. É um discurso direto, é um indireto ou indireto livre. Então, a gente vai ver um pouquinho das características de cada um. Como vocês bem disseram, esse trechinho que nós escolhemos aí para trazer hoje, do Fernando Sabino, foi narrado em discurso direto. Né? Então, quais são as características desse tipo de discurso? Nos textos, em geral, então, narrativos, e não nos textos
líricos, como poemas, né? Nos poemas, não, a gente não tem esse tipo de discurso em geral, né? Então, o narrador reproduz a fala das personagens por meio das próprias palavras das personagens, né? Então, quem estava narrando aqui, vou voltar, era o personagem principal, que era o narrador em primeira pessoa, que era o Fernando, né? O menino Fernando, ele estava narrando. E ele fala assim: o homem disse que tinha que ir embora, mas antes queria me ensinar uma coisa muito importante. Então, ele está falando em primeira pessoa. E aí ele reproduz a fala desse homem para ele de modo direto, né? Usando as próprias palavras do homem. A palavra que o homem usou para conversar com o menino reproduziu de modo direto, então, usou as próprias palavras do personagem, do homem. Tudo se passa como se o leitor estivesse ouvindo literalmente a fala dessas personagens, estivesse em contato direto com elas. Parece que quando a gente lê, então, e a gente vê o discurso direto sendo reproduzido, dá a impressão de que a gente está ali, naquela cena, vivenciando aquilo, ouvindo o personagem falar, né? Literalmente assim, diretamente. Exatamente por isso que se chama discurso direto, como está dito aqui. Fazendo uma comparação para tentar ficar ainda mais claro para vocês o discurso direto, fazendo uma comparação com a linguagem oral, tudo se passa como se o narrador pusesse um microfone na boca das personagens e as deixassem exprimir-se, expressar-se com as suas palavras, sem interferir nas falas dela, do jeito então que aconteceu aqui, né? Essa forma de usar aqui as palavras, né? Tentando reproduzir fielmente, diretamente, como é que o homem falou, como é que o menino depois respondeu, né? Colocando a sua própria voz ali. Aqui embaixo também, ó, que o homem fala qual é o segredo para ser feliz. Então, o menino, que era o narrador, reproduzindo o discurso do homem, de modo direto, usou desse jeito, pense nos outros, como se nós ali, leitores e ouvintes desse trecho agora, estivéssemos ali, naquele momento, estivéssemos ouvindo o homem falar, né? Então, tem mais algumas características aí do discurso direto. Isso aqui não é muito difícil, não. É difícil, gente? Vocês já viram isso? Ó, falou facinho. Já viu, já viram, olha. Tem Nelson Perfeito. falando que é tranquilo. Ai, que bom, que É bom. bem de boa mesmo. Vocês vão Não é muito arrasar. difícil. Isso aí, vocês vão arrasar nessas provas, nesse conteúdo. Enfim, que bom, né? Quando a gente vê um conteúdo assim que é mais acessível, vai dando confiança, né? Para a gente se superar e ir super bem aí. Vamos seguir. Tem algumas coisas, então, importantes para serem vistas aqui, ainda sobre o discurso direto, né? Algumas marcas deles. Então, é muito comum nesse tipo de discurso a gente usar, os autores, né, nos textos usarem os verbos de dizer, que chamam. O que são esses verbos? Esse tipo de verbo. Ele disse, ele respondeu, eu falei, retrucou, afirmou, falou, né? Como foi usado aqui, o menino disse, o menino usou, ó, respondi. Esse é um verbo de dizer. O homem disse, né? Ou seja, verbos que tentam reproduzir as ações ali dos personagens, né? Então, é muito comum usar esse tipo de verbo, né, nessas estruturas. Como o Alisson observou, esse tipo de discurso tem muito travessão, tem sempre o travessão, e tem os dois pontos também que antecipam a fala do personagem. Além disso, a gente, quando usa o discurso direto, quando se apropria dele, há uma tentativa, então, de mostrar a situação concreta do ato de fala. Então, com isso, a gente usa pronomes, tempos verbais e palavras que tentam mostrar o que está acontecendo ali naquela hora. Então, advérbios do tipo agora, amanhã, este aqui, sabe? Que tá coisas que tentam aproximar a situação ali de quem fala, né? Aqui, agora. Então, palavras que aproximam muito para a primeira pessoa, para quem está falando. Eu, você, né, que me dá licença, esse me, por exemplo, são reproduzidos exatamente como ditos pela personagem naquele contexto.
Então, quem fala usa a primeira pessoa, ó, vocês falaram da primeira pessoa para falar com o interlocutor. A personagem citada usa a segunda pessoa. Então, vocês viram que o homem aqui naquele diálogo, ele usou o você. Ele só pôde usar o você, esse pronome, porque ele estava conversando ali com o menino, e aí, para tentar reproduzir essa conversa de modo direto, manteve-se, né, o uso desse você que indica a pessoa com quem eu falo, né, a minha segunda pessoa, que pode equivale ao tu, né? Então, você, por isso que deu para usar aqui, é muito comum esse tipo de pronome, então, no discurso direto. Aí, vamos ver o que mais aqui que nós temos. Espera lá. Aí. Marcas do discurso, tá. Os tempos verbais são ordenados simultaneamente ao momento em que o personagem está falando e assim por diante. Então, no discurso direto, a gente usa muito que tempo verbal presente. Viram que o menino respondeu, quero, né? Presente, primeira pessoa, no singular, no presente. Daqui a pouco a gente vai ver outro tipo de discurso, a gente vai ver que há uma mudança de tempo verbal quando a gente troca de discurso. E às vezes é exatamente assim que vai vir a perguntinha lá para você responder na prova. Fazendo a transposição de um discurso para o outro, como que os verbos vão ficar? Né? Assinale a alternativa que corresponde ao verbo do jeito que ele estaria no discurso indireto, por exemplo, que a gente vai ver já já. Né? Então é importante perceber esses detalhes. Como que fica o verbo? Então, em geral, no discurso direto, a gente usa o presente, no indireto, a gente vai ver já antecipando, usa o pretérito, né, o passado. Se a gente usou o futuro do presente, professora, eu não lembro o que é isso. Futuro do presente é quando a gente usa verbos como, assim, deixa eu pegar o responder, que foi usado ali, né? Então, responderei, responderá, responderão, coisas que estão previstas para o futuro que estão previstas para acontecer e para se tornarem presente. Por isso que chama futuro do presente. E o futuro do pretérito são coisas que estavam previstas para o futuro que ficaram no passado. Não vão mais acontecer, por exemplo. Eu viajaria amanhã, não vou mais viajar. Viajaria, faria, dormiria, estudaria, trabalharia, entre outros, tá? Resumidamente é isso. Então, voltando, no discurso direto a gente usa muito presente e futuro do presente, né? E no indireto, a gente vai ver já, pretérito, passado, pretérito perfeito, né? Que equivale aí à transposição do presente. E se estava no futuro, no discurso direto, no futuro do presente, tipo, responderei, o futuro aliás, para o discurso indireto vai ficar futuro do pretérito, tá, professora? Agora complicou um pouquinho. Calma que a gente vai ver os exemplos, vai ficar mais fácil. Uma última característica do discurso direto é trazer efeito de verdade para o texto. Quando a gente opta por usar no nosso texto, ou então, né, o autor usa e a gente está lendo, entendendo o texto, quando há esse uso do discurso direto, quer-se trazer um efeito de verdade para aquele texto, né? Porque quer reproduzir mesmo ali fiel como é que foi a conversa, né? O diálogo, tá? Então tem isso aí também que é importante saber. Bom, já que vocês sabem bem isso, né? E não é tão difícil, como que vocês então fariam a transposição desse trecho que está em vermelho, que a gente já viu, do discurso direto, para o indireto? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu vou fazer essa transposição agora, sem usar travessões, sem usar dois pontos, mudando os tempos verbais se necessário, tentando falar como se o narrador estivesse contando para a gente, de modo indireto, essa situação dessa conversa entre o menino e o personagem e o homem, de modo indireto. Alguém tem alguma ideia? A Tainá falou que colocaria em terceira pessoa. Boa, terceira pessoa. O que mais? Isso, a Raquel também falou, sem ser em primeira pessoa, ela tiraria ali da primeira pessoa e colocaria em terceira também.
Alguém quer tentar fazer a transposição? Então, ó, o homem disse que tinha que ir embora, antes queria me ensinar uma coisa muito importante. Ele, que é o homem, terceira pessoa, disse, e aí, continuem. Ele disse. Eu acho que eu colocaria ali na primeira frase, né, professora? Sim, amor. Eu acho que eu colocaria ele disse para o menino que queria lhe ensinar algo. Tá, e essa parte em vermelhinho, como que ficaria, será? Será que tem alguém escrevendo? Eu estou escrevendo. Ah, que bom. É a Thaís? A Nicole. Ah, Nicole, desculpa. Desculpa que eu... A Raquel tá pensando. Boa. Falei com a Thaís esses dias no áudio e aí parecia a voz, desculpa. Vamos esperar um pouquinho, não tem problema. Olha, a Raquel achou difícil fazer esse exercício aí de pensar em outra pessoa, né? Em outro tipo de discurso. Aí a Nicole escreveu aqui pra gente. Perguntou ele, então, se o menino queria conhecer o segredo de ser feliz para o resto da vida. O menino respondeu que sim, ou que queria, né? Bom, gente, é isso aí. A Nicole usou uma das coisas principais da reprodução do discurso indireto, que é a conjunção. Ela usou um se. Perguntou se ele queria, né? Algo assim, ela escreveu. Saber o segredo de ser um menino feliz para o resto da sua vida, né? Eu vou mostrar aqui uma das opções que nós tínhamos, né, para fazer essa reprodução. Talvez não tenha ficado igualzinha da Nicole, mas ela usou a estrutura adequada. Vou mostrar, ó. Cadê? Opa. Ah, lá. O homem disse que tinha que ir embora. Antes, queria me ensinar uma coisa muito importante. Ele me perguntou se eu queria conhecer o segredo de ser um menino feliz para o resto da minha vida. É que essa narração está em primeira pessoa, certo? Né? Todo mundo falou da terceira pessoa, que vai para a terceira, e realmente, em vez de ele falar, você quer saber qual é o segredo? Ele foi para a terceira aqui, mas continua tendo um pouquinho de primeira pessoa, porque o menino está contando o que o homem falou para ele, né? Mas, enfim, então ele me perguntou se eu queria conhecer o segredo. Então, aqui usou-se, continua usando os verbos de dizer, né? Que é o perguntar, dizer, ele disse, ele afirmou, falou, conversou, tal. E o se, que é uma conjunção, que ela não aparece no direto, né? Aparece no indireto, para tentar, então, falar a mesma coisa que aparece no direto, só que agora não fazendo essa reprodução literal de como a pessoa falou, o personagem falou, né? É pelas palavras do narrador agora, né? Então ele me perguntou se eu queria conhecer o segredo e tal. Aí depois o menino continuou falando, ó, respondi que queria. Essa era uma forma de transpor para o discurso indireto. O que estava antes indireto. No direto estava assim, quero, respondi. Aí no indireto é uma opção. Respondi que queria. Então, continua usando o verbo de dizer, que é o verbo que tenta reproduzir o que foi dito, né? Tem a conjunção aqui, que é muito comum o que ou o se, né? E olha como é que estava o verbo antes. Estava quero, menino falando. Quero, respondi. Agora virou queria. Houve uma troca de tempo verbal, né? Então é importante essas questões dos tempos verbais, que estavam no presente, no discurso direto, veio para o passado, no indireto. Aí ali embaixo, não sei se vocês se lembram, quer alguém falar alguma coisa?
Oi, desculpa, porque eu ia ler aqui o que eles estão dizendo no chat, as meninas. Fala, amor. Porque justamente, acho que aí você já tirou essa dúvida, elas ficaram em dúvida se continuava, mesmo no discurso indireto, continuava com os verbos do dizer. E, enfim, aí eu acho que ficou claro. A Nicole falou que na primeira tentativa ela tinha colocado em primeira pessoa se eu queria conhecer o segredo da vida, né? Ele perguntou se eu queria conhecer o segredo da vida. E aí surgiu a dúvida para a Tainá, que no discurso indireto livre também se pode usar a primeira pessoa. E aí eu acho que depende ali da estrutura e do que, por exemplo, se eu estou falando de algo que eu disse e eu não vou reproduzir a minha fala exatamente como eu falei, eu posso usar a primeira pessoa, porque eu estou dizendo algo que eu já falei, entendeu? Então, não sei, agora há pouco que eu falei, a Val perguntou, alguém quer falar? Então, eu disse que gostaria de ler as dúvidas que estavam no chat, entendeu? É mais ou menos isso. Eu não reproduzi exatamente o que eu falei naquela hora, mas como eu estou falando sobre um discurso que eu mesma já fiz, a gente mantém a primeira pessoa nesse caso. Sim, pode manter a primeira pessoa. E a Tainá, daqui a pouco a gente vai falar do discurso indireto livre, né? Daí a gente talvez fique mais claro para você a diferença dele com o indireto aqui. Sim, a Raquel levantou a mão. Pode falar, Raquel. Então, ficaria o discurso indireto, ele seria do passado. É mais comum usar o passado, sim, no indireto. Muito mais. Uhum. Passado Tá. ou o futuro do passado, que é o futuro do pretérito. Quando a gente usa, por exemplo, perguntaria, saberia, né? Também é comum no indireto também, tá? Então, é importante isso, Raquel, muito bem. Guardem essas coisas. No direto, é mais comum o presente, nada, amor. E no indireto, mais comum o passado. Para fazer a reprodução, né, do que foi dito sem usar a voz do personagem. É só a voz do narrador mesmo aqui. Como a Ana também colocou nesse exemplo prático agora, da fala dela. Tudo bem, então, lá no discurso direto estava lá, pense nos outros. Em vez de colocar pense nos outros, do jeitinho que o homem falou, o menino que está narrando a história, ele disse para eu pensar nos outros. Né? Então, usou o verbo de dizer, continua usando no indireto, né? Só que agora não tem travessão, não tem dois pontos, eu tenho período composto, eu tenho orações juntas, conectadas aqui. Ele disse para eu pensar nos outros. Continua sem fazer interrupção, reproduzindo o que foi dito de modo indireto. Vamos ver mais umas características aqui do indireto. Ó, nessa forma de citação, o discurso da personagem é reproduzido pelas palavras do narrador. O personagem passa a ser a pessoa de quem se fala, e o narrador a pessoa que fala. A fala da personagem chega ao leitor por via indireta, isto é, pelas palavras do narrador, por isso que esse expediente se denomina discurso indireto. Já tinha falado isso, aí tem mais algumas características aqui, ó, como vocês tinham perguntado, continua usando os verbos de dizer, disse, respondeu, perguntou, afirmou, etc. As conjunções, agora que a gente vai usar, ele disse que queria me contar o segredo. Ele perguntou se eu queria, então tem o que, tem o se, muito comum. Já falei isso daqui dos tempos verbais, que há essa mudança, não vou ler tudo, para a gente agilizar um pouco. As frases interrogativas, exclamativas, imperativas é tipo pense nos outros, tá? Que é dando uma ordem, um pedido, um conselho. Essa aqui com ponto de exclamação, essa aqui com ponto de interrogação. No discurso direto, vai ter essa pontuação. No indireto, não vai ter mais a pontuação. Então, seria assim. Alguém perguntou, 2 pontos. Que horas são? Discurso direto. Indireto. Alguém queria saber que horas eram. O que horas são, né? Então, agora não tem mais ponto de interrogação, certo? Vou mostrar um exemplo aqui mais claro também para vocês, ó.
Tá, e a última coisa, pode criar a impressão de que o narrador está analisando o discurso de maneira racional, isenta de envolvimento emocional, quando a gente usa o discurso indireto, por isso que ele é muito comum em textos de natureza filosófica, científica, política também, né? Então, há essa característica do discurso indireto. Aí, tentem passar, então, aqui, ó, discurso direto. Dona Paula disse, daqui a 2 horas tudo estará acabado. Como que ficaria no indireto, gente? Dona Paula disse. Dona Paula disse que daqui a 2 horas tudo estaria acabado? Ótimo, trocou o tempo verbal, muito bem, arrasou. Aí depois, ela me perguntou, quem está aí? Discurso indireto, ela me perguntou. Vou passar, tá, Quem gente? estaria ali? Quem estaria ou quem estava, né? Vamos ver É. aqui, vou mostrar aqui para vocês, olha lá. Só faltou trocar o dali, o daqui por dali, né? Então, ela disse que dali a 2 horas. Agora, você vê que tem uma distância maior. O daqui está mais perto de quem fala. O dali já fica um pouco mais distante, fica mais longe da situação, né? O indireto. E você falou certinho, o estará virou estaria, né? E o quem está aí virou quem estava lá. Aí e lá, troca porque o lá também fica mais distante, aí esse advérbio. Certo, gente? Então, às vezes, na hora de trocar, dá um branco assim, mas é só praticar um pouquinho, que vocês vão ficando aptos. Não se esqueçam dessas trocas dos verbos e das expressões que, como os advérbios aí lá, dali, né? Aqueles que mostram quem está mais perto de quem fala, mas no discurso direto. Quando fica, esse lá, por exemplo, está mais longe da situação de fala, então é mais comum no indireto. Agora a gente vai ver um caso de indireto livre, né? Que a gente já tem pouco tempo, meu Deus, passa muito rápido. Discurso indireto livre tem a estrutura, como vocês podem imaginar, do discurso indireto. É mais parecida com o indireto. Então, não tem 2 pontos, não tem travessão, né? Só que tem algumas diferenças do indireto. Livre, porque parece, gente, que o narrador meio que se envolve na história. Então, é livre por isso, assim, as vozes do narrador e do personagem meio que se misturam. Esse é um trecho de uma obra famosíssima, que eu não sei se vocês conhecem, quem não conhece, conheça, do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Então, tem um trechinho assim, Fabiano orgulhava-se de ser bicho, um cabra vivendo uma terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil reduzir a condição natural. Era um bicho, gruinha como um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Bolandeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir, isso lá é jeito de tratar empregado? Queridos, que trecho vocês notaram aqui que parece que o narrador faz um comentário na história? A Manu falou que as 2 últimas linhas e a Raquel concordou. Ela falou isso. Isso! Falou, eu caí. Opa, isso. O finalzinho, a última, eu acho. Isso, muito bem, gente. Então, o narrador, a voz do narrador e do personagem às vezes vão se misturar, e a gente tem essa característica meio que você já deve ter estudado também, o narrador onisciente aparece muito
no discurso indireto livre. O que é um narrador onisciente? Ele sabe o que o personagem está pensando, né? Tá imaginando, sentindo, né? E ele meio que então faz isso, meio que se intromete na história, né? E aí vamos ver o que não tem no discurso indireto livre. Nesse tipo de discurso, apagam-se as indicações da fala citada, ou seja, não aparecem as marcas que anunciam a voz da personagem. Então, não vai ter verbo de elocução, os verbos de dizer. Não vai ter ele disse, ele fez, quer dizer, ele respondeu, ele afirmou, não tem mais. Não tem também o que e o se, porque então a voz do personagem e do narrador meio que vão se misturar, né? E a estrutura sintática é a mesma do discurso indireto, mas sem essas coisas, sem o verbo de elocução e sem o que e o se, né? Não usa, como eu já falei, ponto, dois pontos, travessões, aspas, que são coisas bem do discurso direto, né? Pode ter exclamação, interrogação, reticências, assim como tinha aqui nesse trecho, né? Ah lá, ele colocou aqui indignado, né? Como é que o cara é patrão, ele vai pedir, ele tem que mandar. O narrador falando isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, Acho que a Raquel abriu o microfone. Não sei se tem alguma dúvida. Ué, abriu sozinho, meu Deus. tudo bem, amor, sem problema, mas pode falar, acho que ele quer que você fale. Então, ó, mistura-se as falas do narrador de personagem, como eu falei, e aí, como tem essa coisa que fica meio subjetiva. O que é subjetiva, né? O narrador meio que se intromete, então às vezes a gente pode sentir as emoções ali do narrador, né? Fica meio pessoal, então tem um traço psicológico nesse tipo de discurso. Para fechar esse assunto, quero que vocês tentem identificar numa questão aqui, ó. Essa é uma questão da Unifesp de 2020, do ano passado. Como é que qual das alternativas vocês acham que seria correta fazendo a transposição desses verbos ali do discurso indo para o indireto, ó. Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Como que fica isso no indireto? O que vocês acham? Minutinhos para vocês Eu pensarem. acho que a resposta B. Tá bom, boa. Vamos ver se mais alguém tem alguma ideia, pensa diferente. A Tainá e a Manu também acham que é a B. Alguém abriu o microfone aqui, pode falar. Maria Eduarda também falou que é a B. Ah, que bom, gente. Tiago Lopes é a B. Olha, todo mundo vê. Maravilhosos. Tá certinho, gente. É a B mesmo. Olha só, o existirem, ele tá num tempo verbal chamado futuro do subjuntivo aqui, né? E aí, quando ele passa para o indireto, vocês, mesmo sem saber que se chama futuro do subjuntivo, enfim, vocês conseguiram perceber que manteve-se no subjuntivo, que é quando é uma ideia assim imprecisa, né? Não é uma certeza. Então, enquanto existissem no mundo, e depois o poderei, que era futuro do presente, virou futuro do pretérito. Poderei virou poderia. E a primeira pessoa do pronome meu virou terceira pessoa seu. Muito bem, gente, vocês arrasaram. Última perguntinha agora do discurso indireto livre, ainda no Vidas Secas. Vidas Secas é cheio de discurso indireto livre. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança. Olhou a mulher, desconfiado, julgou que ela estivesse tresvairando. A voz do personagem, do narrador aqui se misturando. Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto livre, que ocorre no trecho onde que vocês percebem que meio que há um comentário do narrador.
Ó, todo mundo aqui também respondendo D. O Rafael, Manu, Rafaela, Maria Eduarda. Vocês são demais, gente. Muito bem. Letra D. Que lembrança, né? O narrador aí livremente fazendo seu comentário. Muito bom. Olha, a nossa aula já vai acabar, é isso mesmo? Que hora que acaba? Temos 7 minutos. Ah, temos 7 minutos ainda, que bom. É até 55, então, né, Eu sempre erro esse horário. Ó, a gente teria ainda, como sempre, um monte de coisa para falar. Não vai dar, mas a gente vai. Eu vou começar nesses 7 minutinhos, vamos ver o que eu consigo. A outra parte da aula, porque a gente tem pouca aula, gente, então a gente tentou juntar 2 aulas aqui. Nunca dá muito certo, mas a gente aproveita, né, gente, o que dá. Tipos de discurso e tipos de linguagem. Vamos ver, então, só a introdução disso, pelo menos. Tipos de linguagem: verbal, não verbal e sincrética. O que é sincrética? Mista, tá? Quando vocês ouvirem essa palavra, sincrético significa textos em que tem verbo, ou seja, verbo no sentido latino da expressão. O que é isso, professora? É que verbo significa palavra, tá? Não é o verbo só que indicação, a classe de palavras verbo dançar, trabalhar, estudar, não. Verbal no sentido de palavras, tá? Letras, palavras. E não verbal, imagens. Sincrética, então, é a junção dos dois. Textos que têm imagem e que têm palavra. Linguagem mista, tá bom? Então, eu trouxe aqui, ó, um exemplo desse primeiro texto em que há esse primeiro aqui no cantinho é linguagem verbal, não verbal ou sincrética, gente? Não verbal. A Raquel respondeu. Manu também, não verbal. Vocês viram que não precisou ter uma letra que a gente entendeu a crítica, né? A pessoa se afogando, em vez de alguém lá ajudar, faz o quê? Filma. Uma crítica aos nossos tempos, não é? Não precisou de nenhuma letra para a gente entender isso aí. Aí tem um exemplo aqui de um poeminha curtinho do Leminski, que eu gosto muito, já usei outras vezes, de texto verbal, só feito de palavras. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Inspirador. E aí tem um meme aqui, alguns memes, né? 2, quer dizer. Pensei que essa página não valeria a pena, mas valia. E vou te pegar essa galera do avião. O meme, assim como outros textos que têm imagem e palavra, muitas vezes precisa de um conhecimento prévio para ser entendido. Todo mundo sabe quem são esses personagens aí da história? O Rafael conhece, a Nicole também. Alguém mais? Se não souber quem é, pode falar. Tudo bem também. Por favor. A Manu não sabe. A Raquel só reconheceu o Marx. Marx, né? O primeiro. E o segundo tem a ver com o avião, né? Quem que criou aí o avião? Santos Dumont, né, gente? Esse chapéuzinho, esse rostinho aí é o Santos Dumont. Então, por isso que essa brincadeira com vou te pegar essa galera do avião. Então, precisa de um conhecimento prévio, muitas vezes, para entender, né? Já é uma das características dos textos com linguagem mista ou sincrética, ou então os textos só não verbais também, né? O texto verbal também. Em geral, a gente precisa de conhecimento prévio, conhecimento de mundo, que a gente só adquire como, gente? Lendo bastante, se informando, para conseguir entender esses textos todos que chegam até nós e que nós somos, e caem muito, muito, muito em prova, né? Esse conceito de mais-valia aqui também é um conceito aplicado pelo Marx, por isso tem essa brincadeira aqui do valeria a pena, mais-valia. Então, assim, não vai dar para a gente ver toda essa parte, né? Mas a gente vai voltar a falar disso em algum momento, porque esse tipo de entender bem, né? Como que
a gente pode interpretar um texto verbal? Como que a gente pode interpretar um texto não verbal ou sincrético, né? Porque daí é bem parecido, bem parecidas as características deles. A gente tem algumas dicas aqui, né, para fazer isso, mas já adianto para vocês que não existe uma receita pronta, né? São realmente algumas dicas que ajudam a gente na interpretação de um texto. Então, um texto verbal formado só por palavras, ele não é um mero amontoado de palavras, né? Ele precisa ter conexão, precisa ter uma unidade de sentido, coesão, coerência, essas coisas que vocês veem também nas aulas de redação e tal. E aí, algumas questões que vocês vão se deparar, elas são questões de compreensão de texto, e outras são de interpretação de texto, que é um pouquinho diferente. As de compreensão, você vai focar nas palavras do autor, vai tentar compreender como é que as partes do texto se relacionam, vai entender ali o uso dos conectivos, o funcionamento gramatical do texto, os pronomes, né, e tal. Quando a questão exige interpretação, você tem que ir além, né? Tem que ir nas entrelinhas, nos implícitos. O conhecimento de mundo, que está no implícito também, vai te ajudar a fazer essa interpretação muito mais do que nas questões que só exigem a compreensão, porque daí você volta para o texto e consegue pegar as informações e responder. A interpretação, às vezes, não está ali no texto. Você tem que entender o que está nas entrelinhas, como eu disse. Também tem os recursos intertextuais e assim por diante. Olha, gente, já são 10h55, queria ficar mais, mas não vai dar. A gente volta, tinha umas questões aqui também, que a gente ia mostrar questões de compreensão, de interpretação, e aí depois a gente ia chegar aqui nas questões de linguagem verbal, não verbal e sincrética. Nós vamos pensar, né, depois como é que a gente faz, se a gente consegue outro momento para tratar disso, ou se a gente faz isso nas aulas de resolução de exercícios, enfim, mas a gente vai voltar a falar desse assunto, porque cai muito em provas para vocês, para ajudá-los a ter mais aí consciência crítica na hora de fazer a interpretação desse tipo de texto, tá bom? Mas agora a gente tem que ir, né, Sim, gente, super obrigada. Como a Val falou, isso é bem importante, porque, em geral, quando a gente está no Enem, principalmente no Enem, tem muito texto sincrético, vai ter muita imagem, contexto, e às vezes a gente não presta atenção ali no detalhe mesmo da imagem, a gente só viu o texto e acha que a questão vai ser sobre o que está escrito, sei lá, numa capa de revista. Mas às vezes a imagem naquela capa de revista, a foto naquela capa de revista também faz ali parte da interpretação. Por isso é super importante. Então a gente vai dar um jeito de colocar isso aí para não deixar vocês com um pouco conteúdo, né? Com a falta desse conteúdo. E não deixem de ir nas aulas complementares de exercício essa semana. Agora que eu vi que o Gustavo está aqui também, que é o professor das aulas complementares. Oi, Gu! Então, daqui nos procurem, pode chamar no WhatsApp, apareçam nas aulas, tirem as dúvidas, façam os exercícios. Essa semana, rapidinho, a gente já tá indo embora, mas essa semana a gente vai ter só uma lista, tá? Que vocês viram que a gente teve umas listas bem básicas, assim, na semana passada, que eram de 5 exercícios, só para vocês retomarem o conteúdo antes de fazerem as de vestibular mesmo. Dessa vez a gente vai ter uma só, vai ter questão dissertativa para vocês exercitarem um pouquinho. Então, não deixem de fazer e nos procurem, tá bom? Sempre.